Olá a todos! No vídeo de hoje gostaria de dar 5 conselhos para você que se encontra na casa dos 20 anos, que acabou de completar ou que ainda vai, que eu gostaria de ter tido aos meus 20 anos. O primeiro deles é o seguinte: não tenha medo de errar. Muitas das vezes as pessoas colocam em mente que o erro é danoso, que o erro é prejudicial, que você vai ser motivo de chacota se você cometer determinado erro e fracasse com isso. Porém, entenda algo, que é o seguinte: para alcançar o que você chama de sucesso, você vai ter que fracassar dezenas de vezes, centenas ou até mesmo milhares de vezes. Você não pode simplesmente cair nessa. Eu não vou fazer isso porque e se eu errar? E se não acontecer da maneira que eu quero? Pare de colocar essa justificativa e tente colocar essa no lugar que consiste no se. Pare de usar o se somente para e se der errado? E se eu não conseguir? Não. Mude de isso para se pode dar errado? Pode. Seja realista, é claro, mas e se der certo? E se eu fazer o possível para que dê certo? E se eu tentar aplicar mais esforço para que dê certo? Tenha isso em mente. O medo de errar também vai fazer com que você não saia do lugar. Pois, afinal de contas, se você já vai empreender uma ação pensando que já vai errar, e você até mesmo sabe que vai errar, mas sempre nisso, você vai ficando, muitas das vezes, em uma posição em que você simplesmente se sente inferior. E não precisa disso. Cara, erre quantas vezes for necessário para atingir aquilo que você deseja. Errar, querendo ou não, é humano. Às vezes, insistir no erro que você está, aí sim, realmente é burrice. Mude a abordagem se for necessário, mas não permita jamais que o medo de errar te impeça de realizar os seus sonhos, os seus objetivos, pois os valores que você possui e os seus sonhos são apenas seus. Aquilo que importa, só importa de verdade para você e mais ninguém na sua vida. Não se esqueça jamais disso. A segunda é: leia bons livros. O que é um bom livro? Bom, não tem muito o que dizer, senão um bom livro basicamente é aquele que está repleto de ideias e de grandes causas. Bom, basicamente, um bom livro, eu diria que são os clássicos. Os clássicos tratam dos temas, principalmente da existência humana, das dúvidas, das incertezas, e alguns possuem respostas, ou alguns estão inacabados, e te permite que você tire as suas próprias conclusões. Claro que em um país como o nosso, em que simplesmente não somos sequer estimulados desde a época da escola a sequer a ler, pois ler é simplesmente belo. Você conseguir pegar aquilo que está escrito, dissecar palavra por palavra, a depender do que você está lendo, é claro, é simplesmente incrível poder tentar buscar cada sentença, compreender outra mente que está por trás daquilo que você está lendo. Ler simplesmente
vai te abrir portas para muitas oportunidades na sua vida. E não falo somente profissional, mas o uso da sua leitura deve ser principalmente para que você possa desenvolver a sua pessoa, que você possa contemplar mais, adquirir conhecimento. É bom, mas lembre-se, se você apenas absorve, retém e não coloca nada para fora, você simplesmente pode ser aquilo que é chamado de obeso intelectual. E na maioria das vezes esse termo talvez não seja nem compatível com a maioria das pessoas, porque elas apenas têm um emaranhado de informações, sequer fazem uma certa filtragem, e com isso elas se colocam num patamar muito elevado que muitas das vezes não estão. Mas, voltando aqui ao foco, é claro, leia livros, muitas das vezes você talvez fala que nunca vai ter tempo, mas é o seguinte aqui, eu sei que muitas pessoas estão imersas em redes sociais hoje, e se você olhar o seu tempo gasto nelas, tente colocar por um bom livro, pois afinal de contas o livro também vai estimular algo que é a sua capacidade de imaginar. E querendo ou não, isso é o que dá beleza para a nossa existência. Poder imaginar as mais diversas situações e ocorrências externas e internas da nossa vida. O terceiro conselho que eu gostaria de te dar consiste no seguinte: aprenda a ouvir primeiro. Pense comigo. Muitas das vezes fomos ensinados que sempre a gente deveríamos, principalmente pelos pais, eu creio que de muitos aqui falavam, você tem que estar no meio dos seus amigos, você tem que falar mais, você se comunica muito pouco, ou senão você tem que estar mais à parte dos assuntos. Só que devemos aprender a ouvir primeiro. E mais uma vez entra aquela questão, assim como os livros, que você possa filtrar tudo que você lê, assim como você também pode ouvir. Pois afinal de contas, tudo que você ouve emana uma certa frequência. E se você está cercado de pessoas que apenas falam coisas negativas, você não deveria estar perto delas. Se as pessoas só falam coisas, críticas destrutivas, talvez não só a sua pessoa, mas de outras pessoas à sua volta, não vejo sentido algum em você estar no meio delas. Ao aprender a ouvir com sempre os dois lados, você vai perceber o motivo de certas pessoas estarem, talvez até mesmo estagnadas, ou não terem alcançado aquilo que elas desejavam, e quando elas presenciam alguém conquistando, ou mesmo que elas talvez um dia podiam ter conquistado, elas simplesmente vão reclamar com você. E, com todo respeito, a frustração que todas as pessoas carregam, essas frustrações são suas. É legal compartilhar em determinados momentos? Claro. Só que você que está ouvindo principalmente, não deixe com que isso fique internalizado dentro de você. Não se deixe contaminar por essa maçã podre. Aprenda a ouvir, filtre o que for útil. Se precisar, argumente, fale, tente colocar outra perspectiva. Mas a depender da conversa com quem você está tendo individualmente ou grupo de pessoas, apenas ouça, filtre internamente, vai ser mais do que necessário. Você não vai precisar sequer falar. A quarta dica é a seguinte: cuide do seu sono. Eu sei que, evidentemente, muitos brasileiros, devido à rotina extenuante que possuem,
sequer podem se ter ao luxo de dormir sequer 7 a 8 horas que são recomendadas. Só que no caso de vocês que ainda não são, digamos, adultos, ou estão entrando nessa fase praticamente, né? Eu quero deixar uma mensagem clara que é a seguinte: se você tem uma noite de sono mal dormida, você vai acordar no outro dia mal, sem foco, sem atenção, a sua capacidade de se concentrar vai estar horrível, vai se sentir lento, você não vai querer desprender da sua energia. Por isso, eu sei que muitos chegam tarde em casa, mas se você chega e a coisa que você faz talvez seja simplesmente comer e depois disso entrar na rede social como Instagram, WhatsApp, ficar trocando mensagens ou mandando simplesmente vídeos um para o outro numa conversa que muitas das vezes sequer vai te agregar alguma coisa na sua vida, recomendo que você pare com isso e que simplesmente você não mexa com o seu smartphone ao chegar em casa, pois a tela azul está atrapalhando a qualidade do seu sono. E, querendo ou não, é quando você dorme que o seu cérebro consegue trabalhar melhor. A fase do seu sono profundo é que as memórias do que você viveu no seu dia ou que você tentou aprender vão ser construídas. Por isso que uma noite mal dormida vai ter tremendas consequências. Para quem quer entender um pouco mais sobre isso, que isso é algo que eu vi um pouco mais recentemente, recomendo que vocês assistam, se não, um TED Talk mesmo, ou uma palestra no Google que o autor norte-americano Matt Walker realiza em relação à importância do sono e principalmente as consequências de dormir pouco trazem na existência das pessoas em geral. E o último conselho, e não menos importante, é claro, tenha poucas amizades. Bom, eu sei que muitas pessoas hoje não têm muitos amigos e não que isso seja algo ruim. Muitas das vezes crescemos e somos bombardeados com aquela questão que quanto mais pessoas temos à nossa volta, podemos convidar para levar para nossa casa, para sair, para fazer festa, para se realmente socializar e se misturar realmente, somos felizes. Mas a verdade é que os amigos de verdade são aquelas pessoas que desejam as mesmas coisas que você e que compartilham os mesmos valores. Sinto em dizer, é claro que muitas das vezes no seu ciclo de amizade vocês vão ter perspectivas diferentes e divergências. Mas isso não é o problema. O problema é quando você sequer possui uma boa amizade e você fica insistindo com ela no decorrer do tempo só porque você tem medo de se desfazer dela e que você não tenha muitos amigos. Esse ditado aqui popular sempre vai ter espaço, que é o seguinte: antes só do que mal acompanhado. E muitas das pessoas hoje sequer também conseguem ficar, às vezes, no seu momento de solitude. Pois, afinal de contas,
muitas das vezes você está com essa pessoa não porque você a enxerga realmente como amizade. Você usa esse termo, mas não se aplica a ela. Pois simplesmente você não consegue aguentar a sua própria presença e com isso você precisa que outra pessoa que reforce aquilo que você acha que muitas das vezes é bom. Por exemplo, muitas pessoas têm amigos que só chamam ela para beber. Poxa, e muitas das vezes apenas com esse intuito. Ou se não, elas possuem aquele tipo de amizade que elas apenas estão com você simplesmente porque você é útil. Você sempre diz sim para elas, mas quando você precisa de determinado favor ou pedir algo para elas, elas simplesmente falam não. Só que tenha algo em mente. Quando você coloca o limite, ou até mesmo você diz um não, simplesmente não. Não vou fazer, não posso te ajudar, realmente, só não. E sem se justificar, e a pessoa ainda não te trata de maneira diferente, ou busca afastamento, ou algo do tipo, essa pessoa, com certeza, você pode manter como a sua amiga, desde que também ela tenha os princípios e valores e objetivos parecidos com os seus. Bom, basicamente o vídeo de hoje foi isso. Espero que possa ter agregado algum valor na sua vida e não se esqueça jamais. Esses são conselhos que eu gostaria de ter ouvido. Se você também tem algo a mencionar, coloque nos comentários abaixo 5 conselhos ou apenas um conselho que gostaria de ter ouvido. E obrigado se você ficou até aqui ou não ficou. E até a próxima.